ouvindo o senhor falar os seus argumentos, posso fazer a pergunta que talvez demande um pouco mais de tempo para responder, ou talvez não, mas teologicamente falando, é possível um cristão fazer parte, ou ser um cristão e não fazer parte de uma igreja local? Eu digo isso porque há vários textos, o próprio Paulo falando que a igreja é um corpo com vários membros e todos andando bem ajustados, um ajudando o outro a crescer, a serem edificados, servindo a Cristo, todos juntos, onde Cristo é a cabeça do corpo. E o senhor falou bem dos dons, onde também Paulo fala lá em Coríntios, onde os dons eles são para edificação do irmão, eu servindo o irmão com os meus dons, fazendo com que ele cresça e vice-versa, eu crescendo com os dons dos meus irmãos. E há esse movimento, onde a igreja, como uma comunidade, cresce juntos e está andando para a glória de Deus, onde Cristo é o cabeça. Teologicamente falando, mais uma vez eu pergunto, é possível ser cristão a parte de uma igreja local? É possível, mas não é o normal, não é o que é esperado. Vou dar uma ilustração. Quando um crente ele comete um pecado, quando esse crente, por obstinação, prefere estar naquele pecado e não voltar-se ao Senhor, que é grande em misericórdia, que é rico em perdoar, quando ele não dá ouvidos à exortação da igreja, primeiro, quando um membro individualmente o procura, o confronta, depois esse membro busca ajuda de outros 2, 3, vão lá, confrontam ele mais uma vez, e ele continua não dando ouvidos, esses irmãos entregam o assunto para a assembleia, né, para a comunidade, para o ajuntamento dos crentes, e os crentes ali decidem por exercer uma disciplina que tem implicações até mesmo sociais, que é considerar aquele indivíduo como gentio e publicano. E isso é visando a restauração e o arrependimento. Então, eu não vou tratá-lo como irmão porque ele está se comportando como não fosse. E isso pode levar muitos ao entendimento de que é necessário voltar. Outros não vão voltar nunca, porque nunca de fato foram convertidos. Por isso que eu digo, é possível sim que um crente temporariamente esteja numa situação de desigrejado, e lembra, aquele desencanto lá pode muito bem ter sido algo que ele viu na igreja, naquela igreja local, que se escandalizou, que por sua fraqueza de fé preferiu se afastar, ou pode ser, na verdade, a negação mesmo de que a igreja é importante, ou talvez a falta de entendimento do que é uma igreja. Mas eu não vejo isso como algo permanente. Então, o senhor acredita... Um crente que toma essa atitude, eu não vejo que ele permanentemente fique nessa circunstância. Porque ele tem uma necessidade. Não é a igreja que tem a necessidade. Parece meio soberbo, mas não é. A igreja não precisa de nós. Nós é que precisamos da igreja. Porque quem foi inserido em quem? No ato da conversão, eu fui inserido na igreja, que é corpo de Cristo. E que, no meu caso aqui, especificamente, se manifesta na Igreja Batista Regular de Casa Nova. Assim como outro irmão que foi convertido e que foi inserido na Igreja Corpo de Cristo, aqui na cidade se manifesta na Assembleia de Deus. Talvez numa outra congregação, que é também cristã, que é evangélica e que preza pela palavra. Então, nós podemos estar reunidos em instituições diferentes, mas todos fazemos parte do mesmo corpo. Um crente que saiu da igreja, ele não saiu do corpo de Cristo. Ele saiu da instituição. Ninguém nunca abandona o corpo de Cristo. Você pode até estar doente, militando contra o que é o certo. Mas, por exemplo, um crente genuíno, mesmo que se afaste da igreja local, ele nunca deixou de ser da igreja de Cristo. Então, de um crente de verdade, que por motivos muitas vezes emocionais, sociais, até culturais, então,
Eu tenho um casal aqui na igreja que estão congregando conosco, e como aqui na igreja, eu até falei antecipadamente, só tem 2 igrejas batistas, e a outra igreja batista, que é ligada à Convenção Batista Brasileira, está toda desfigurada. Então, você percebe que ela perdeu os distintivos batistas. Ela ainda batiza por imersão, ok? Ainda celebra a ceia do Senhor, mas o governo daquela igreja não é mais congregacional. Dentro da própria liderança já há participação feminina no ministério. Inclusive, a esposa do pastor é tida e é tratada como pastora, então há uma desconfiguração. Então, essa igreja ali, muitas vezes alguém sai dela, por exemplo, porque viveu nela enquanto ela foi batista, não só nominalmente, mas na prática, e hoje percebe que a igreja andou por um caminho diferente, não é crítica, é uma constatação. E aí muitas vezes a pessoa sai dessa igreja e fica sem ter onde congregar. Então, vou dar um exemplo. Um irmão presbiteriano que mude para a minha cidade não vai encontrar aqui uma congregação presbiteriana. Nós não temos aqui na cidade uma igreja presbiteriana. Eu queria muito que tivesse, mas não tem. Então, esse membro, provavelmente por um certo período, a revelia não vai estar congregando regularmente. Até que decida ir procurar uma igreja mais próxima da doutrina presbiteriana. E, no caso aqui na cidade, teria que ser a igreja batista. Por conta do culto, por conta da pregação, por conta da visão, no caso da nossa igreja calvinista, a não ser que ele vá abraçar uma visão mais pentecostal. Aí tem uma Assembleia de Deus tradicional, muito boa, por sinal, também. Mas eu percebo que às vezes acontece isso. Então, tem aspectos sociais. O problema do desigrejado não é quando ele é impedido por forças exteriores a ele de congregar, mas quando ele próprio cria os impedimentos. Eu não gosto da pregação daquele pastor. Eu não gosto porque naquela igreja ali as pessoas são hipócritas, como eu já vi muitos dizerem. Ali só tem gente falsa. Quando nós lemos 1 Coríntios, em especial no capítulo 1, versos do 1 ao 3, nós encontramos o apóstolo Paulo dando sua introdução à carta, onde ele diz que a igreja dos Coríntios é uma igreja santificada e chamada para ser santa, que são 2 aspectos distintos da santificação. Ela é santificada, é como algo feito em definitivo. Mas enquanto na terra, ela está sendo chamada à santificação. E olha que essa é a igreja mais problemática que Paulo tem que tratar. Uma igreja que é santificada e está sendo chamada para a santificação, que tolerava imoralidade, divisões, desunião, que até no ato da celebração máxima, né, da comunhão, que é a ceia do Senhor, eles faziam de forma errada. Era uma igreja que questionava a autoridade apostolar de Paulo, mas é uma igreja que Paulo diz, vocês são santos e são chamados para a santificação. Então, a igreja, ela sempre vai ter essa aparente contradição. Nós somos santos e estamos em processo de santificação. É o que na teologia nós chamamos de santificação posicional e santificação progressiva. Exatamente. Pegando essa ideia que o senhor trouxe de que há essa contradição, essa aparente contradição, onde a igreja é santa, mas ainda assim continua em santificação. A gente conclui que hoje não existe igreja perfeita, ok? Não existe uma igreja que seja perfeita, que ande bem, num certo sentido, porque, como o senhor disse, a igreja ela é feita de pessoas. As pessoas são pecadoras. Todas elas, desde o líder até as pessoas que estão lá cultuando ao Senhor, que estão servindo na zeladoria, enfim, em outros ministérios. Então, um local onde há pessoas que são pecadoras ainda, que não são perfeitas, vai existir problemas dentro da igreja.
E eu acho que falta, talvez, maturidade dessas pessoas que saem da igreja em entender isso, de que as pessoas não são perfeitas, que vai haver pecado, mas que elas precisam buscar, de alguma maneira, enfrentar esses problemas e tentar solucionar junto com os irmãos Sim. esse tipo de problema, né? E lutar para que a igreja se transforme o ideal que as escrituras falam. É preciso essa ajuda mútua, uma com o outro, um membro com o outro, tentando fazer crescer os dois ou toda a comunidade para que chegue a um ideal que as escrituras falam. E o que a igreja, pegando esse gancho, o que a igreja pode aprender com esse movimento dos desigrejados? O que a igreja pode aprender com esse grupo que tem aí perdurado por algum tempo e tem talvez crescido nesses últimos dias? Eu acho que a igreja pode aprender, primeiramente, o seguinte: é preciso, é necessário que a liderança da igreja, eu não falo só dos pastores, mas os líderes, né? É tipo um time de futebol. Em um time de futebol, você tem o capitão. O capitão, ele bota uma braçadeira que identifica ele como capitão. Geralmente é ele quem vai falar com o juiz, é ele quem vai lá para jogar moedinha para cima, saber se vai, qual lado vai começar, quem fica com a bola. Só que dentro do grupo existem líderes que não são capitão. São pessoas que têm respaldo do grupo, têm a confiança do grupo, que o grupo escuta quando tem um problema e que eles precisam se juntar, se reunir. Geralmente é um daqueles que cobram, né, um empenho maior da turma, uma atenção maior nas jogadas, estão gritando sempre ali, estão sempre dando incentivo. Então, a igreja ela tem o pastor, ou pastores, né, quando a igreja tem mais de um, tem diáconos, que são servos da igreja, mas há homens líderes na igreja, homens que são respeitáveis, homens que têm uma palavra firme e que quando falam, por exemplo, numa reunião, as pessoas param para ouvir. Então, esse grupo de líderes, juntamente com os líderes formais, devem estar preparados e atentos para as necessidades do rebanho. Muitas vezes, vou falar de um jovem, por exemplo, ele se afasta da congregação, ele passa a faltar nas programações, e quando se vem sentir falta dele, sentir que ele não está mais aparecendo, a pessoa já está envolvida com elementos que tendem a puxá-lo para fora da comunhão. Isso pode ser um relacionamento amoroso, isso pode ser um envolvimento exacerbado com o trabalho, isso pode ser um entendimento errado a respeito do seu papel enquanto membro de uma igreja local. Então, eu acredito que a igreja precisa aprender a necessidade de cuidar melhor das suas ovelhas, dos seus membros. Outra coisa importante é fazer uma autocrítica. Será que todo desigrejado, em suas críticas, são injustos quando criticam a igreja? Eu acredito que não. Eu acredito que muitas das críticas são justas. O que não é justo é a atitude de não se manter conectado à igreja. Então, vamos supor que na sua igreja se descubra que o pastor está com politicagem. Por exemplo, ele não tem tempo para visitar os mais humildes da igreja, os mais pobres. Mas, semana sim, semana não, ele está sempre na casa do pessoal mais rico, sempre é convidado para aniversários, casamentos, sempre é convidado para passar final de semana, ou parte do final de semana, já que ele prega no domingo, na chácara de um irmão, na fazenda de outro. Essa postura, esse comportamento, quando existe de fato e de verdade, é passível e deve ser criticado. Então, alguém que sai da igreja, o pastor só liga dos ricos. Ele está errado em sair da igreja, mas não está errado na crítica dele. Então, acho que a autocrítica deveria ser uma prática constante da igreja. Tanto da igreja institucional, por meio de sua liderança, como a corporativa, né, ou orgânica. Às vezes, alguém chega na igreja como um visitante
e ele não é bem recebido, não é acolhido, não é dada atenção. Muitas vezes a pessoa nem fala com o visitante, e aí eles dizem, aquela igreja eu não volto mais, aquele povo é muito snob, aquele povo ali, eles acham que eles são melhor que os outros, ou até mesmo uma postura muito crítica da igreja com relação à sociedade na qual está inserida. Se a Igreja Batista da cidade de Casa Nova, ela só critica as outras igrejas, só critica as pessoas, só fala mal da sociedade aqui da cidade, essas pessoas, ao ouvirem esse discurso, vão dizer, para que a gente quer ir para essa igreja? Então, quer dizer que eles são melhores do que a gente? Isso não é o evangelho. Pregar o evangelho não é apenas apontar os erros, defeitos e pecados alheios. Pregar o evangelho é anunciar as boas novas, que inclui dizer que o homem precisa se arrepender. Jesus falou isso, Pedro falou isso, João Batista falou isso, cada um no início do seu ministério. Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Mas é só isso o evangelho? Não. O evangelho é a boa nova de salvação. Havendo arrependimento, há também a bênção do Senhor para esta e para a vida por vir. Então, eu acredito que é um conjunto de fatores. E se a igreja não estiver aberta a ouvir o clamor do desigrejado, ela nunca vai fazer uma autocrítica, uma autoanálise. Agora, também não é ser melindrosa. Nem todo mundo está na igreja é crente de verdade. Assim como nem todo mundo que sai dela é descrente. Então, a gente precisa também entender a dinâmica das mudanças que nós vemos no nosso tempo. É uma característica muito comum do nosso tempo, que pessoas, quando confrontadas, elas saiam de uma igreja e vão para outra. Também é comum. E eu atribuo isso, esse movimento de migração, a uma cultura ou uma subcultura evangélica muito difundida no meio neopentecostal. Então, você percebe que, historicamente, dos anos 90 para cá, há uma migração de crentes neopentecostais entre as igrejas neopentecostais. É só você procurar um membro de uma igreja neopentecostal. Se você falar com alguém da Universal, muito provavelmente essa pessoa já passou pela Mundial. Se você falar com alguém da Mundial, já passou pela Igreja Internacional da Graça. Se você há uma migração. Parece que quando certos argumentos, certas programações vão se exaurindo, as pessoas vão cansando, tem que procurar uma novidade. Então, eles vão mudando, vão migrando. E não necessariamente essas pessoas são convertidas. Agora, no nosso meio mais tradicional, mais conservador, pelo que eu tenho visto, a maior parte das justificativas para aqueles que abandonam a igreja é problemas de relacionamento dentro da igreja, frieza, na visão deles, a igreja é muito fria, pouca influência ou pouca atividade social, então não há muito apelo para as questões sociais, e até mesmo, tem diminuído isso, mas também, uma espécie de elitismo. As igrejas tradicionais, conservadoras, históricas, elas têm uma pecha, muitas vezes uma etiqueta de serem igrejas muito elitizadas. E aí muitos, quando não se sentem enquadrados naquele perfil, abandonam a igreja. Lembrando sempre, o problema não está apenas na crítica que é feita à igreja. Às vezes a crítica é justa, às vezes não é. O problema está na atitude antibíblica, que é contrária à vontade de Deus, do membro desagregar. Ele não congrega, né? Ele desagrega. Ele sai, e às vezes sai atirando para todo lado e ainda influenciando, incentivando outros a saírem também. Eu acredito que é por esse caminho aí. O senhor acha que os desigrejados, esse grupo dos 100 igrejas, eles são um novo campo missionário? O senhor acha que eles são um grupo que devia se destinar pessoas preparadas para irem até eles? E mesmo que o senhor tenha dito que muitos não são descrentes, são cristãos sinceros, mas eles
eles podem se tornar, ou eles se tornam um campo missionário? Sim. Ah, no relato de Mateus, quando é tratado da disciplina espiritual, a disciplina eclesiástica, o trato que se dá ao crente que abandona a congregação ou que é excluído dessa congregação é tratá-lo como gentil e publicano. E gentil e publicano, naquele contexto, deveria ser conduzido àquilo que é chamado de proselitismo. Ele teria que abraçar a fé judaica e até voltar-se ao que o Senhor determinava na lei, por exemplo. Muitos desigrejados precisam ter revitalização na sua vida espiritual. Muitos estão frios, apáticos, desanimados, estão desencantados com a igreja e precisam ser reorientados. Eu acredito que a crença move a prática. Uhum. E para isso, por exemplo, talvez nós estamos na era da eclesiologia. Então, se você perceber, Leandro, durante a história da igreja, em cada época se tinha uma doutrina em ênfase, né? Uhum. Por exemplo, nos primeiros séculos, século II, século III, século IV, nós temos ali o desenvolvimento da cristologia e, especificamente, também da doutrina da Trindade. Quando chega na Idade Média, ali por volta ali dos anos 1400, final do século XIII, século XIV em diante, na verdade, você vê a relação da salvação do indivíduo com a igreja. Até que, na Reforma Protestante, há o resgate da visão da doutrina da justificação pela fé somente. Quando chegamos ali por volta do final do século XIX, início do século XX, nós temos uma ênfase muito grande na doutrina do Espírito Santo, na pneumatologia. Daí o surgimento, né, no século XVIII, do pietismo alemão, né, aquela ideia do aquecimento do coração e tal, que isso motivou e influenciou, claro, também, movimentos de renovação espiritual que culminou no surgimento do que nós chamamos de pentecostalismo clássico. Nos anos 60 do século passado, anos 70, eu não vivi essa época, sou bem novinho, mas o meu pai me contava que a ênfase eram questões mais ligadas à família, como, por exemplo, a questão do divórcio, estava muito em voga, e que afetava o ministério também. Muitas igrejas racharam, dividiram-se por conta da questão se os pastores, líderes, poderiam ser divorciados ou não, se mesmo vindo já divorciado para a igreja, poderiam assumir liderança ou não. Foi uma polêmica muito grande naqueles anos. Também tivemos ali o período da chamada renovação das igrejas, né? Que eram clássicas, não eram pentecostais, mas que se renovaram abraçando a visão pentecostal. Você tem o surgimento de várias igrejas, até de denominações inteiras, como a Igreja Batista Nacional. Chegando nos anos 80, né, ali anos 80, começo dos anos 90, você tem um embate dentro da questão da música. Né? Você tem, no Brasil especialmente, o surgimento das famosas bandas gospel ou evangélicas, fortemente influenciadas pelo rock nacional dos anos 70 e início dos anos 80. Você tem grupos surgindo muito parecidos com os grupos que não eram cristãos, né? Uhum. Você tem, por exemplo, Catedral, muito parecido com Legião Urbana. Você tem Novo Som, muito parecido com Roupa Nova. Então, foi a polêmica da época, o uso de instrumentos musicais, pode-se usar ou não percussão na igreja, aquela coisa toda. Uhum. Chegamos agora nos anos 2000 e 2020, né? Essa faixa aí de 2000 a 2020, 2021, com uma forte ênfase na questão do governo da igreja, do sistema governamental e eclesiológico nas igrejas. Então, eu acredito que nós estamos na geração da doutrina da igreja, da parte mais funcional dessa doutrina. Não é à toa que o pastor Mark Dever, lá dos Estados Unidos, em Capitol Hill, lá em Washington, se tornou muito famoso e muito conhecido do final dos anos 90 para cá, porque ele é um especialista batista em
eclesiologia. Então, os livros do Ministério Nove Marcas, que tratam quase que exclusivamente da vida da igreja, se tornaram muito populares. E outros autores vieram também nessa esteira aí, publicando muito material sobre a igreja. E as definições de igreja, do que não é igreja, do que pode ter na igreja, do governo de igreja, da liderança da igreja, se mulheres podem participar mais ativamente da igreja, isso está em voga agora, está à tona agora. Então, eu acredito que essa é a batalha da nossa época, a batalha sobre o que é ser igreja, biblicamente falando, e de como implementar essa visão que é bíblica sobre a igreja no nosso tempo. Tanto é que muitas pessoas acham que igreja é qualquer prédio que é alugado ou comprado, em que pessoas se reúnem e que tem uma suposta liderança. Então, o camarada, ele tem um comércio, ele faliu, quebrou o comércio, então o que ele faz? Ele vende o espólio do comércio, compra umas cadeiras, uma caixa de som, um microfone e pronto, ali é uma igreja. Não há nenhuma estrutura governamental, não há uma estrutura de liderança, apenas é uma igreja. Ele começa a arrebanhar pessoas para ali e as pessoas, ali é uma igreja nova. Então, eu acredito que essa é a batalha da nossa época, essa é a doutrina que está em voga em nossa época e que nós temos que lutar para definir bem. E os desigrejados, eles são um desafio a mais, porque eles estão intimamente ligados à igreja, mesmo não estando nela. Porque eles demandam de nós uma resposta sobre como lidar com eles e como tratá-los. Então, como eu disse lá no começo, nem todo desigrejado é um descrente. Então, ele não tem que ser, nesse sentido, evangelizado para a salvação. Mas ele deve ser evangelizado, porque o evangelho é para todos, a fim de ser restaurado, tanto em sua prática, mas em sua crença e entendimento do que é a igreja.